Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre buscando criar a apreciação da arte e da edição. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o Spike Lee. Na verdade, sobre um dos filmes mais famosos, né? Agora, um dos filmes mais famosos do Spike Lee, que ele dirigiu e que ganhou. Aliás, de que ano é que é esse filme? Que eu não sei. Eu acho que é de 2018. E que fez muito bafafá, teve muitas reviravoltas, pelo menos pra mim, esse filme teve muita reviravolta. Ele começou com um filme bom, depois ele virou um filme ruim, depois ele virou um filme bom. A gente queria cancelar, depois a gente queria descer. Enfim, vamos conversar sobre esse filme, sobre algumas questões muito técnicas e específicas desse filme, que traz um aspecto muito interessante. E pra isso estamos aqui com Tuca Mendes. E aí, Tuca? Fala, Heineken, beleza? Hoje eu não tenho uma frase pronta, mas gostei do filme. Pra mim, acho que ele foi bom pra bem legal o tempo todo. É o que eu diria. Eu comecei estudando a primeira vez que eu vi, assim que saiu, eu fui assistir, fiquei muito impressionado, muito impactado. Fiquei, nossa, é muito fera a forma de falar, o filme moderno, né? Uma forma de falar sobre o racismo e tal. E aí depois eu fui atrás, né, de tentar pesquisar um pouco mais. E eu vi algumas pessoas do movimento negro do Brasil falando mal que o filme, na verdade, estava fazendo, era uma passagem de pano, porque ele é baseado num livro, né? E essas pessoas tinham lido o livro e falou, cara, na verdade você tá passando pano pra esse policial, que era um policial negro, mas de fato ele foi realmente muito cruel e perverso com o movimento negro. E aí o filme teve uma outra pegada, mas aí depois o filme voltou até essa questão, porque eu fui pro aspecto técnico do filme, e aí ele voltou até essa questão de importância, de representação e tal. Enfim, foi meio como, eu acho que o Black Panther também foi um filme assim, que passa a ser um filme importante para a comunidade negra, né? E eu sou branco, não posso falar por isso, mas eu sei Exatamente que ele é importante. Isso. Porém, é um filme de herói, de porrada, que no fim das contas tudo se resolve na porrada, né? Não, é exatamente isso. Eu quase que assino embaixo que você tá falando, que óbvio não é meu lugar de fala, eu não tenho como entrar nesse assunto tão profundamente, mas eu tinha sentido exatamente isso, assim, que ele, tem exatamente essa posição de herói ali e tal, ou de vilão que a gente quer gostar em alguns momentos, né? Mas eu assumo aqui que não tinha conhecimento da profundidade dessa história. Então, pra mim, acaba virando um filme que, acredito quando falo que tem importância, não discuto se disserem que não tem a importância que era pra ter, né? Fico no meu lugar, mas como película ali, como a obra audiovisual, pra mim ele é isso. Eu levo pro lado mais superficial, onde acaba me tocando de uma forma mais profunda. Pra mim, ele teve um aspecto técnico muito interessante, porque foi um dos primeiros filmes que eu fiz um estudo na minha faculdade, que eu estava aqui, com um grupo de estudos que eu tinha lançado em 2018, e a gente usou ele como um dos primeiros para acertar o time, né? Então, o que a gente fazia? A gente pegava o roteiro de um filme e estudava o roteiro, né? Lia o roteiro, depois assistia o filme junto e ia pausando, ia marcando e fazia um board mesmo, sabe? Tipo... Exatamente, eu demorei para assisti-lo e eu coloquei ele na lista do Segundo Corte, né? Porque eu já tava pra assistir, mas aí quando a gente combinou de fazer ele aqui, de falar sobre, eu acabei assistindo e fui pego nessa coisa da surpresa, assim, porque lá atrás o meu desejo era ver ele com uma perspectiva. E quando eu vi, ainda mais com os acontecimentos que têm ocorrido no mundo e muita coisa nos noticiários que, na verdade, infelizmente sempre existiram, mas agora são televisionadas e streamadas e tweetadas e cada vez estampada nas nossas caras, infelizmente, esse filme já veio com uma outra, me trazendo uma outra perspectiva. Então, realmente é um assunto que é muito importante a gente falar, independente da peça. Mas a gente tá aqui para falar do técnico, né? Exato. E quanto a essa questão que o Duca levantou, é claro, nosso objetivo do nosso podcast, dos nossos episódios, nunca é necessariamente ficar abordando a questão do roteiro e todas as simbologias e, enfim, os aspectos, né, morais que estão vinculados à história. Nós estamos aqui para falar da técnica, acho que é isso que a gente tem a acrescentar, mas não necessariamente que a gente também se esquiva, poderia falar assim, se esquiva. Sim. Se esquiva de falar de coisas que são muito sérias em relação a isso, e eu queria destacar que tem um podcast que eu aconselharia até vocês escutarem, que é um podcast que eu, pessoalmente, vou dar minha opinião pessoal, eu iria com um certo... Eu não quero falar isso sem fechar portas. Mas como diz o meu amigo, fecha uma porta, mas abre uma janela. Então, assim... eu não queria... Eu iria com um certo... Cuidado. Parcimônia, isso, cuidado. Parcimônia, belíssima palavra. Uma certa parcimônia, porque são pessoas avaliando um produto também do Spike Lee, que não me interessa nesse momento,
mas a introdução do podcast, eles estão falando do filme do Destacamento Blood, né, que é o filme do Spike Lee mais atual. Só que antes de começar a falar sobre esse filme, um dos caras que eu sigo na internet, que eu amo de paixão, acho fantástico, que é o Olga Mendonça, que é um negro do movimento negro, designer, artista top de linha, o cara é fodaço. E ele fez um pronunciamento, assim, ele tipo, colocou a opinião dele sobre o Black Klansman, o que ele pensa sobre o filme. E eu não mudaria nada. Tudo que ele falou ali, eu falei, caracas, em termos da moralidade que o filme representa, um negro falando sobre o movimento negro dos Estados Unidos, e ele tem muito conhecimento de causa, porque é um cara muito estudado, então eu indico, bom, a discussão moral que eu gostaria de trazer para o segundo corte, eu trago com esse podcast, chamado Cinemático, com o episódio do Destacamento Blood, que foi postado dia 16 de junho de 2020, ou seja, faz pouco tempo, com a palavra do Olga Mendonça, que é, pra mim, um cara que eu assino embaixo, fantástico. Então, só deixo essa introdução, e aí eu não preciso mais falar sobre essas questões todas. Quer dizer, não é que eu não preciso, mas aí eu não me sinto mais... Aí eu me sinto mais à vontade pra falar dessas questões todas, porque eu acho que ele coloca de uma forma muito acertada ali. É um filme, de novo, de um artista que também está na parte da escrita, direção, produção e se senta na cadeira da edição. Enfim, daqueles que a gente vem falando ao longo dos nossos episódios, que o cara trabalha em toda a produção, em toda a cadeia produtiva, né? Ele tá desde a ideia da elaboração, ele é que pega o livro que ele vai se inspirar, ele que tá lá na filmagem. Não é só um filme editado e meramente escrito por uma pessoa, dirigido por outra, meio como uma industrialização disso. Na verdade, não. É um processo muito pasteurizado. Eu, na minha opinião, acho que o Spike Lee tem uma ideia muito pasteurizada de filmar. E a pasteurizada eu não quero colocar no aspecto pejorativo, eu quero colocar no aspecto pasteur mesmo, né? Tipo, a pasteurização técnica, tipo, ele consegue colocar uma industrialização na forma de fazer, sabe? Tipo, ele sabe como fazer com a câmera, ele sabe como dirigir os atores, ele sabe exatamente como posicionar. Ele empacota muito bem, né? Ele tem um modelo, um processo que no fim resulta de uma forma muito acertada, né? Como você vai numa fábrica de carros e você vê aquilo funcionando perfeitamente, todas as maquininhas apertando o botão no lugar certo. Aquela logística é uma forma muito interessante, né, do cara conseguir. E, no entanto, ele ainda implementa questões muito artesanais e artísticas e autênticas aos filmes dele. Eu acho que esse tipo de análise é muito comum se você procurar podcasts e conversas sobre o Spike Lee. Esse assunto que eu acabei de falar vai ser dito em algum momento. As pessoas acham ele muito autêntico. Ele tem muitas questões que são populares, né, de popularização, porque ele não tem uma vontade de fazer uma cena muito rebuscada, né, e ao mesmo tempo acaba sendo bastante inteligente nas coisas, né. Então, eu aconselho vocês a estudarem esse filme. Se for possível, leia o roteiro que a gente vai deixar linkado aqui. O roteiro é muito legal de ler mesmo o roteiro, porque ele foi escrito por muitas pessoas. Então é um roteiro que foi revisado, que é baseado num livro, que foi revisado, e o Spike Lee também meteu a mão, e é um roteiro que foi pensado para ser um filme mesmo. O que eu quero dizer com isso? É que, assim, você lendo, se você tem costume de ler roteiro, você sabe que tem roteiros que as pessoas escrevem, sei lá, porque elas querem fazer o filme, obviamente, mas também tem roteiros que são mais registros históricos, né, como peças de teatro, que eventualmente vão poder fazer. A sensação que eu tenho, e aí a minha percepção é que esse roteiro, ele foi escrito para ser filmado assim que ele tiver impresso. Sabe? Tipo assim. Tá pronto já, né? Formatado, muito claro na cabeça, a história que vai ser contada, os arcos, exato, os momentos, né? Você vê o filme inteiro na cabeça. Ele é muito bem escrito. E me impressiona ver que é um filme muito barato, porque é um filme feito com 15 milhões de dólares. Claro que 15 milhões de dólares não é barato nunca, né? Não, mas eu já faço até um ponto, que é o que eu costumo comentar aqui também. Quem está nos ouvindo deve perceber que eu sempre puxo para esse lado, sempre da estética, né? Da direção de arte. E é um filme que ele é de fato muito bonito. E às vezes as coisas mais simples a gente acha que não gastou muita grana para fazer essa cena nesse auditório. E às vezes para reconstruir, fazer com que aquela cena pareça natural, né? Com alguns contras que tem, algumas cenas que são relativamente simples.
Mas existe um empenho e um cuidado muito grande. Mas é como você está falando, talvez não tenha precisado de tanta verba por justamente saberem exatamente o que querem, né? Ter os profissionais por perto ali que já trabalham junto. Então, acho que isso é muito acertado no filme inteiro, assim. Até porque a gente tem que considerar naquela coisa de um filme que retrata uma época, né? Então, a gente tem toda uma questão de figurante, né, de figurinos em si, do casting, da própria direção de arte, de cenografias, enfim. Então, cara, eu acho que, no fim, fez milagre com budget mesmo. Eu acho que é bem legal, assim. O cinematographer dele, se eu não me engano, também é o cinematographer daquele Lemonade, da Beyoncé. Aquele audiovisual, né, que é o disco que ela lançou, eu não vi. Inclusive, eu tô até querendo ver o que ela lançou agora há pouco, que é o último que eu fazendo já um parêntese aqui, fica a dica aí. O primeiro videoclipe desse trabalho atual dela, que infelizmente eu não sei o nome agora, mas enfim, é uma obra de arte que poderia estar até no segundo corte também, porque é um clipe maravilhoso. Legal, então, legal. Mas o Lemonade eu não tinha visto. Eu vi sim, vi pedaços, mas não vi eu acho que é a mesma coisa, toda. assim, nesse sentido. Tipo, é um produto completo, assim, sabe? É uma coisa. E o mesmo cinematographer. Enfim, mas o filme, ele tem esse carinho, né? Assim, de novo, a gente sempre fala disso, mas Sim. ele tem esse carinho mesmo, porque você tem pessoas que estão, desde o início ao fim, trabalhando no processo todo, né? Não é só culpa do Spike Lee. É o Spike Lee conseguindo agregar grandes artistas e grandes pessoas que se envolvam no projeto de modo a fazer isso ficar muito importante. Uma coisa que eu acho que a gente pode começar a destacar agora, já que nós estamos no nosso 11º, 11º episódio, é que... Passamos do 10. E que cinema é uma arte coletiva, né? E que a gente não faria nada disso se a gente não confiasse e tivesse coletivamente envolvido, né? Claro. Então, às vezes eu sinto que as pessoas personificam muito o cinema do Tarantino, o cinema do Spielberg, o Spike Lee, né? A gente unifica muito e deixa muito em cima de uma figura, né? Que é o expoente daquela ideia. Mas, na real, nada disso é feito com uma pessoa. Não existe esse gênio do cinema que faz uma grande obra, sabe? Tipo, não é isso que acontece. Na real, são um monte de pessoas, principalmente pessoas que não são creditadas na fama, no glamour, muitas vezes, né? Que estão lá... que nunca serão reconhecidas por um popular, assim. As pessoas nunca Exato. saberão que existe aquele cara, por exemplo, a gente fala aqui da direção de arte e muito provavelmente 90%, sei lá quantas pessoas, mas muito mais do que a média, não faz ideia desses profissionais que trabalham aqui, que foram responsáveis, porque uma coisa é o Spike Lee, de repente, indicar alguém para determinada função, mas outra coisa é o quanto aquela pessoa contribuiu, além de ter sido chamada, né? Porque acho que aí é o que você está falando. Quando o Spike Lee, por exemplo, faz uma escolha, eu acho que mais do que ele chamar um bom diretor de arte para fazer uma boa direção de arte, é o quanto esse cara soma, além da expectativa do Spike Lee. O próprio editor, né? O próprio editor sim, é uma figura que, se não é a gente, quem vai falar? Não, isso é uma verdade. É exatamente isso. O quanto a gente que edita, eu recentemente estou fazendo um trabalho assim, grande e tal, que tem uma pegada muito coletiva, embora muita coisa caia no nosso colo. Mas aí que a gente vê a responsabilidade de, ao montar, escolher determinada cena, quando você percebe que já está envolvido em decisões que já não são mais na frente da máquina, né? Eu acho que isso acaba sendo muito importante em filmes como esse, porque ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele conseguiu gravar, ele sabe o que ele quer ver no projeto final, mas tem profissionais que estão na mesma... É aquilo que a gente fala, né? Embora exista a hierarquia, a importância no cinema de todos, a gente não devia compará-la. Um é mais importante, eu acho isso muito delicado, porque cada um no seu lugar tem a sua importância. E isso aqui é muito claro, cara, porque parece que em todos os aspectos está tudo muito bem feito, né? Ele foi editado pelo Barry Brown, o Alexander Brown, mas eu pelo menos sempre escutei como Barry Brown. E ele é editor de um dos filmes muito, muito esquisitos, que é o Old Boy, que é de 2013, filme que é tipo uma releitura americana do filme coreano Old Boy. Tu já viu o Old Boy coreano de 2003, não? Não vi. Eu sei do que se trata, mas não vi. Esse é inacreditável, porque é um cinema coreano, né? Assim, é outra pegada do que a gente tá mais acostumado. Sim. Enfim, é genial. E aí tem uma versão americana, né? Com até quem é o ator que faz agora, nunca lembro o nome dos caras. Que é o Josh Brolin, o que faz o Cable no
E quem faz o Thanos no Vingadores? E aí, essa área de Marvel e... Como é o nome é Marvel ou DC, né? DC, é. Essa área de quadrinhos, eu de fato não entendo nada. Aí você tá me levando pra um lugar que realmente não posso opinar. Cara, eu também não. Mas enfim, eu sei do que você muito, tá falando. De fato, eu não vi o filme. Mas tem 2 fica aí filmes, até na então, lista, né? Foi feito esse, dirigido pelo Chang-Woon Park, que eu tô colando aqui na internet, porque o nome é muito difícil de falar. Mas enfim, é um filme muito clássico, chamado Old Boy, de 2003. E é fantástico, muito importante. A gente eventualmente até pode trazer ele pra cá. Depois fizeram uma versão, trouxeram ele para os Estados Unidos em 2013, ou seja, 10 anos depois. E quem editou foi o Barry Brown, que foi o editor do Black K Klansman. E, enfim, é um cara que vale a pena seguir, porque tanto o cinematógrafo, que é o Chase, e o Barry, que é o editor, eles são artistas que vale a pena você conhecer os outros trabalhos deles. Acompanhar, né? Acompanhar. Porque ele tem uma pegada muito diferente, assim, né? Então tem gente que gosta de usar um termo que eu não gosto muito de usar, mas acho que faz sentido agora, que é tipo, parece que o filme não se leva a sério, né? E faz mais ou menos sentido, assim, tipo, o filme meio que assume que ele é um filme e que a gente tá assistindo um filme. É como se o argumento que ele coloca pra dirigir o filme você sabe que eu tô fazendo isso com a câmera, você sabe. Então ele não se preocupa em colocar elementos que naturalmente tirem o espectador do envolvimento emocional da cena, né? Por exemplo, o caso da cena final. Mas eu acho que faz muito sentido com que você... Faz muito sentido e você falou disso, dessa não vou dizer marca registrada, mas desse... modo de conduzir do próprio Spike Lee, porque no fim a minha perspectiva, a minha ótica é que isso, na verdade, não vou dizer que torna leve, porque de fato já está longe de ser um assunto leve, mas eu acho que ajuda a conduzir, sabe? Eu acho que essa estética que é clichê, ela faz com que a gente... Onde eu quero chegar? Eu acho que quando a gente trata de um assunto muito pesado, né? Independente de qual assunto for. Então, terror, ou esse caso aqui, que é do racismo, ou um documentário muito sério sobre uma história muito específica, ou um assassinato, enfim. Quando você faz tudo naquele peso, você tá carregando muita tinta num lugar. Eu acho que isso só se faz necessário quando não tem abertura. Eu acho que, nesse caso, como ele precisa, isso sou eu dizendo, né? Impactar o máximo de pessoas possíveis, talvez essa escolha de linguagem faça com que chegue mais longe. Porque se eu trato um assunto pesado, com uma forma pesada e com um corte mais pesado, eu acho que tudo dificulta e pode endurecer um pouco a história, a forma de contar. Não estou desmerecendo o tema, nem o que ele quer falar. Mas eu acho que a narrativa, ou você falou, ou o filme como filme, simplesmente, ele fica muito difícil, né? Ou ele é como se fosse um filme que de repente ficasse longo. Então acho que nessa questão estética, isso ajuda muito a história se desenrolar, sabe? Eu não levo pro lado de fazer piada. Eu não levo pro lado de, isso é um assunto sério, ele tá fazendo isso. Pelo menos eu não percebi assim. Eu acho que ele vai criando respiros, entende? Eu acho que, principalmente como edição, assim, os pontos que eu acho que essas coisas acontecem, mas eu acho que ao longo da história, se você botar os frames lado a lado, obviamente não todos, mas de blocos, acho que daria até pra perceber onde que essas decisões, elas estão colocadas, que é justamente pra falar assim, vamos mudar, agora vamos pra outro assunto. Agora vamos trazer um pouco disso aqui, porque eu preciso que você enxergue esse lado irônico. Aí é lógico que vem aquela questão, mas se você for conhecer essa história real desse cara, não dá pra brincar com ele. Mas aí é outra discussão. Aqui é um filme... É tipo aquela clássica assim, mas no livro era mais legal e no filme não é. Essa é uma peça que tem que tomar outras decisões, tem que tomar outros caminhos, eu acho. E ele é muito... Eu acho que o Spike Lee, ele é muito acadêmico, digamos. Ele é muito intelectual, na verdade. Pelo menos na escrita, ele é muito intelectual mesmo. O filme é muito bem escrito no roteiro. Sim, sim. Ele é muito definido, assim. Ele sabe o que tá fazendo. Ele não é um cara que teve uma ideia e que muitas vezes acontece de ter uma ideia e precisa de alguém que escreva no formato de cinema. Sim, como você disse, não é um rascunho, né? Não, ele sabe. Você sente isso na mão. E quando você se delicia com esse roteiro e depois você vai assistir o filme, o salto... acho que até disso que tu tá falando. O salto quase cômico, e aí eu vou colocar cômico não no sentido de comicidade da comédia do ha-ha-ha, mas cômico no sentido do oposto do trágico,
né, em que você tem um personagem na clássica aristotélica de um personagem que tem que ultrapassar uma barreira já transponível, né? Porque Sim. essa que seria uma diferença entre a tragédia, que é algo absolutamente intransponível da vontade do personagem. Sei lá, tem uma pessoa morta e o personagem quer que a pessoa volte à vida. É algo que a plateia sabe que é intransponível, não vai acontecer. Então, e por isso caracteriza aquela história como trágica, né? E a comicidade é que a barreira de transposição entre o objetivo e o personagem, ela é ridiculamente transposta. Ela já está estabelecida, né? E como ele pega uma temática super trágica, que é o racismo, ele trata de uma forma cômica. Sim. E não engraçada, mas cômica, com essa estrutura acadêmica da comédia. E isso é uma demonstração muito inteligente, assim, eu fico maravilhado. Como, por exemplo, na cena que eu queria trazer, eu trouxe 2 cenas pra gente analisar. Mas na cena que eu queria trazer pra gente é a cena final, na página 124, na cena em que tudo já se resolveu, eles estão eu não sei como é o número dessa cena, talvez. Essa cena... 2 horas e 4 minutos. Eu tinha parado em 2 horas e 2, quase. Então vamos tentar soltar em 2 horas e 4, vamos ver como é que a coisa acontece. Mas para o nosso ouvinte entender o que acontece, eles já se resolveram todos, eles já se decidiram completamente. Ele já explicou para ela, pro personagem principal, né? Ele já explicou, o Ron já explicou para Patrice quem ele é, ela já sabe, tudo já aconteceu, o filme já acabou. Agora a gente vai resolver o casal, né? Tipo, eles vão se juntar, eles vão falar sobre eles e tal. Então eles estão em casa, e aí ele tomou essa decisão, se ele vai ou não vai jogar fora o distintivo, se ele vai abandonar, e a gente tá nesse processo, né? Então a gente tá na conversa entre eles dois numa casa interna. Esse é o momento em que o personagem tá mais íntimo e mais próximo dos dois, né? Eles estão mais íntimos e mais próximos dos dois, né? Um do outro. Então a tendência é que a câmera seja mais próxima, em que o corte seja mais rápido, né? Porque a gente já tá no final do filme, a gente não precisa ficar enxergando muita coisa, a gente já sabe quem ele é. Ele tá sempre com a mesma roupa, o mesmo figurino, ela também. Então a gente não vai ter tempo pra ficar mostrando muita coisa. Então é muito interessante como ele, na verdade, faz meio que o oposto disso. Vamos soltar só pra gente ter uma ideia aí. Como a gente falou da minutagem, dependendo se você tá vendo num player diferente do nosso, a cena que eu tô aqui, Heine, que acho que eu recomendo todo mundo colocar, é o plano aberto com ele sentado à mesa ali, sozinho por enquanto, né? Com o primeiro movimento de câmera, certo? Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Vamos lá, dei play. Aí eles se sentam, aí a gente vai nessa sequência aí, soltem aí, vamos deixar rolando mesmo. Tá. Mas você vai ver que eles vão ficar sempre fazendo o verso e o reverso, né? Vai para um lado e vai para outro, vai para um lado e vai para outro, mantendo sempre uma composição muito interessante, bem escura, muito bonita, mas ao mesmo tempo a gente ainda mantém bastante tempo em cada um dos takes, mesmo que seja só para ouvir uma pergunta. E uma coisa que acontece é que a gente muda a posição para ficar vendo a pergunta, volta para ouvir a resposta. Quase sempre nesses momentos a gente tem essa coisa invertida, né? Que a gente vê o ator respondendo quando na verdade você tá ouvindo o que tá no over the shoulder. Mas aí batem na porta. Aí eles vão pegar o revólver, pegam os revólveres, se levantam. E aí tem essa cena que a gente tá olhando eles de frente, ele abre a porta e aí rola esse take maravilhoso que é uma dolly, eles em cima da dolly e eles andando, né, pra frente do frame numa posição completamente inatural, não natural, bizarra, uma movimentação fantasiosa, né? E eles vão sendo carregados numa movimentação fantasiosa até a ponta em que a gente vê uma cruz. E o corte pra cruz em Dutch angle, pegando fogo, e os caras da Ku Klux Klan passando a tocha, e a gente vai subindo, tentando mostrar que é uma cruz, né, pegando fogo, que é exatamente o movimento da Ku Klux Klan com fundamentalistas religiosos. E aí, de novo, o Dutch angle, que é só uma retomada para trás dessa cena. Aí a gente tem um close no olho do cara e depois uma wide shot para mostrar também Dutch angle de leve. E aí a gente vai mostrando toda uma figura de fanatismo. E aí, ou seja, tá cada vez mais Cavaleiros Templários, cada vez mais distante da realidade, né? Tá cada vez mais bizarro, fantasioso o máximo possível. E ele vai sempre aproximando e tem 2 inserts do olho do cara quando ele entra com as cenas de Virgínia, com as cenas do Charlottesville e as cenas dos protestos da realidade. Sim. Ok, pausa aí. Pra mim, essa brincadeira que ele faz em inserir em botar 2 inserts do olho do cara pegando fogo
com a dolly do cara andando com o Charlottesville, é muito claro pra mim, um ponto de edição mesmo, que é muito claro o que é que eles estão querendo olhar, né? Tipo, pra onde você tem que olhar, pra condução do olho do espectador, no sentido moral mesmo. Tipo, Sim. o que é dessa fantasia que você tá assistindo, o que é que você tem que olhar? Quando ele insere o insert do olho do cara com a cruzinha no olho pela segunda vez, que é a mesma cena, o que tecnicamente seria esquisito você falar, né? Porque se você pega um professor de edição, ele vai te dizer, não bota 2 takes iguais, não né? Repita, tipo, não repita repete, ou parecido, né? Não use o mesmo take parecido, ainda mais tão perto, né? E ele faz 2 vezes. Ele tem o wide shot da coisa pegando fogo, depois aproxima dos caras jogando as tochas, depois vai o wide de novo, depois vai pro olho do cara, aí vai pras tochas de novo, depois volta pro olho do cara. São 4 takes de inserção pra mostrar que você tá falando sobre o mesmo assunto de novo e chamando a atenção, tipo, o que eu tô vendo? O que tá acontecendo? Por que a gente tá vendo repetido? Que ligação eu tenho que fazer, né? Exato. Ou tipo, se você não entendeu até agora, olha sobre o que a gente tá falando, que ainda é presente, embora você estivesse no universo passado. Exato. E tá acontecendo atualmente. E aí joga pra cenas de celular, né? Cenas feitas com tratamento nulo, com coisas de noticiário, com câmera de vídeo, né? Com cenas de documentário sobre o Charlottesville e todo aquele massacre, tudo aquilo ali. E aí, cara, eu acho que é um momento em que quem não sacou, obviamente muita gente tinha sacado, porque tem muitas frases ao longo do filme todo, que é o Trump falando. A gente sente que o Trump fala, né? A gente vai sentindo esses caras, esses neonazistas que existem, infelizmente, até hoje. A gente sente eles vivos ali durante o filme, mas quem não sacou até aquele momento, ele é jogado na realidade de um nível muito sério, assim, sabe? E eu acho interessante essa brincadeira que ele faz com o lance do Spike Lee decidir no set botar os atores em cima de uma plataforma pra puxar os atores num movimento completamente não natural, fantasioso, pra jogar a plateia na realidade real mesmo, tipo, na realidade do cotidiano do telejornal, sabe? E por que eu acho isso interessante? Porque se você for procurar na última página do roteiro, a última, a única referência é que ele olha de forma a Patrícia, eles se beijam, eles ouvem a porta bater, eles se levantam, eles olham para uma distância, a gente vai andando, a gente escuta que tem algum barulho na vizinhança e tudo mais, e aí eles vão andando e vem alguma coisa queimando. E aí a gente vê uma cruz pegando fogo e eles dançam, e as pessoas dançam, enfim, tá uma tradução aqui meio tosca, eu tô fazendo a tradução simultânea. Mas é tipo isso, você não tem nada no roteiro que seja o que a gente viu aqui, sabe? Tipo, nada a dolly, os inserts, nada. Isso foi uma decisão no set e uma decisão do editor ou dele da montagem, da montagem, exato. Eu acho muito legal. Acho que você escolheu um ponto maravilhoso, que é justamente isso. Aqui a gente vê um exemplo muito claro, retomando um pouco do Heineken falou, que é essa decisão de, embora ele soubesse onde ele queria chegar, né, ali quando ele escreve, eu acho que isso aqui foi uma decisão que poderiam ter vários caminhos, isso aqui poderia ter sido montado de N jeitos, e eu acho que o uso dessa introdução que a gente chama, que é quando começa essa dolly aí, que ela é completamente fantasiosa, ela parece que vai te levar para a continuidade de uma fantasia, mas na verdade ele tá justamente fazendo isso, ele tá fazendo com que você veja que aquilo ali não tem nada de fantasioso. Então, eu tô me repetindo porque é o que o Heineken falou aqui exatamente, que eu concordo exatamente com o que você falou. A gente fica num lugar meio, o que tá acontecendo? Mas eles não estão andando assim, puta, aqueles caras, isso não existe mais. Por alguns segundos, eu acho que pode ter alguém que esteja vendo ali e falar, mas isso aí, cara, olha isso aí, esse negócio, essa seita dessa forma, usando essas roupas e fazendo isso, que significado? Então, se em algum momento o seu cérebro passa por isso, ele usa e aí a gente volta naquele ponto. Pô, você tá brincando com um negócio sério? Na verdade, é a forma dele te pegar. Então, assim, ele foi muito mais inteligente que você aí, ouvinte, que achou que ele estava brincando, porque ele usou isso para te pegar na armadilha e esfregar na sua cara que isso acontece e tem os fatos escancarados na sequência. Então, isso é maravilhoso, assim, é uma decisão muito... Porque é um clipe, né? Eles têm que montar esse clipe final e aquilo podia ser um corte seco e mostrar, olha, hoje, ontem, 2017, entregaria da mesma forma e teria um baque. Mas eu acho que essa condução da cena toda
ela é muito importante para que você não escape. Essa decisão do insert do olho, eu acho que ela é muito acertada, porque não é só uma coisa artística. Ela é muito... Se você olhar toda a cena, ela tem um ponto de foco muito definido, que é a cruz no olho. Então você fica muito tenso naquilo, porque... Né, como e não é natural, né? E não é natural, exatamente. Que não acontece é uma coisa, normalmente, né? É uma coisa que te obriga a prestar atenção. Você vai sendo levado, aí você tem aquele wide que você demora, né? Porque você leva um pouco mais de tempo para entender as coisas. Quando você fecha no olho, você fala, tá, é uma cruz? Ah, é a cruz. Quando você olha de novo, você já está completamente inserido no contexto. E, de repente, você, quando acha que vai voltar para uma cena ou vai continuar naquela brincadeira, mal dizendo aqui, ele te explode a realidade na sua cara e aí você não tem como não ficar impactado, assim. Eu acho que isso é muito acertado. Bom, eu acho que essa é uma cena muito interessante pra gente pensar em termos de como contar a história com a direção, com o corte, né, que não necessariamente estava escrito no roteiro. O filme todo é uma obra de arte fantástica, assim, tipo, você pode pausar em qualquer lugar e o quadro é bonito. Sim. Né? E isso é muito legal, né? Você pensar que a pessoa tá se preocupando com cada frame mesmo, né? Tipo, cada pedacinho do filme, você pausa e dá vontade de imprimir. Ainda mais os abertos, né? E sempre muita composição. O filme tem uma tortura, né? É um torto pro lado esquerdo, pro lado direito. Ele tá sempre torto, né? Eu não sei se você reparou, você que é mais freak. Sim. O filme tá que é diferente para quem está nos ouvindo quando a gente fala do Dutch, que é né, aquele ângulo mais diagonal, viradinho, né? Assim, 45 graus mais ou menos. Mas é como a gente colocou aí no link na descrição, se você for procurar o nosso material de apoio, né, que são alguns frames que a gente separa e tal, tem um frame aqui que a gente escolheu que realmente você vê que, assim, é o famoso torto. Isso aqui não tem como passar batido, ou seja, isso aqui é um torto decidido ser torto, né? Porque também, inclusive, até daria para dar um tapa na edição rotacional e acertar, né? Não que ficaria perfeito, mas... Aqui é uma decisão, não é problema nenhum, né? Isso tem no filme várias vezes, é verdade. E o filme tem esse lance, né? De estar no lugar errado, né? Parece. Tipo, sobra, né? Mas mais uma vez, isso seria mais um elemento, assim como algumas pessoas podem perceber coisas cômicas. Isso aqui é uma forma também de contar que a coisa não está muito no lugar. Por quê? Porque o filme todo é no lugar. É tudo muito no lugar. Então, se você não está entendendo pela mensagem, você vai ser surpreendido pela estética. Até porque, né, uma obra audiovisual, você é impactado por vários meios, né? Tem o olho, enfim, audição, visão, enfim, todos aquilo que a gente já sabe. Então, se você ainda não está entendendo a mensagem, você percebe numa imagem torta e não sabe por quê, e aquilo está te incomodando ao longo do filme e você não sabe muito bem. Então, isso também é uma forma de perceber do diretor e da galera jogar isso para você, né? Entortar e falar, olha, se você não perceber, teu cérebro vai perceber. E como a gente já falou em outros episódios, né? Tipo, parecer simples é muito complicado. Exato, né? muito Fazer mais difícil. Parecer que aquilo é tipo, ligou a câmera e a gente tá enxergando, não tem um tratamento ali. Isso é muito difícil. Muito mais difícil. Né? Porque aquela sensação que eu sempre digo, parece que chegou na casa da pessoa ali, vamos na locação, vamos naquela cabana ali. Abriu a cabana, tá pronto. Parece que ligou a AR e deu rec. E, não é, né? Não é. Bom, tem esse espelhamento que eu queria colocar. Se a gente soltar ali numa 1h33, que é na cena em que eles estão no colégio para a união dos estudantes negros no colégio e tal. Que procura aí a cena em que aparece o cartaz Colorado College Black Student Union, que é 1h33 segundos e 24 frames. A bandeira Colorado College, achei. Isso, essa daí. Vamos soltar aí, tá bom? Ok, 1, 2, 3 e foi. A gente tem um frame, um slide, né, mostrando todas as pessoas amontoadas, super quente, todo mundo aproximado e tudo muito confortável, né? E o cara tá bem no centro, mostrando cenas que são muito chocantes, mas elas estão meio desfocadas, né? Com um tratamento delicado de falar desse assunto, né? E todo o movimento da câmera e todo o movimento dessa cena, ele é destacado do resto do filme, porque nesse momento a gente tá falando de uma coisa séria. É uma história real, com um personagem real, falando de um assunto sério. Então, todo o tratamento de edição, todo o tratamento de montagem e câmera, ele leva em consideração que isso é um assunto sério e que vai ser tratado de uma forma oficial, né? A câmera se movimenta muito de leve, os takes são longos, a gente tem sempre o ângulo muito bem respeitado, a fotografia está sempre muito bem respeitada. E aí, quando a gente troca
Pausa aí. Pausa exatamente onde a gente tá. Quando a gente troca pra cena dos nazistas, a primeira coisa que aparece é na contraluz. Total. Tipo assim, já tá sem foco, ou seja, não tá enxergando os caras, Torto. Os caras estão no escuro. Torto, Eu acho isso torto, eu acho isso muito engraçado, porque é de fato uma forma dele mostrar que quem é que você tem que levar a sério, quando você tem que ouvir de verdade e quem que você tem que prestar atenção. Sim. Porque esse bando de idiota vestido de Ku Klux Klan, eles são os idiotas. É ridículo, totais, é patético, assim, é tudo patético, exato, né? E aí você já troca pra eles na contraluz, né? Tipo, explodindo a luz pra cá. Enfim, solta aí. Não, tratado como merece total, Exato. E aí a gente tem esses cortes clássicos tentando fazer um espelhamento entre as cenas... Deixa rolar, tá? As cenas que a gente vai ver na casa dos estudantes, na união dos estudantes conversando, né, seriamente contando o caso, com também a cerimônia deles todos acontecendo. E toda essa cena é enorme, gente. Toda essa cena, ela toda essa montagem, né? Tudo isso, ela é uma proposta... estética visualmente. Você pode assistir essa cena sem você precisar ler ou até ouvir, né? E deixa rolando. Se você reparar nas cenas anteriores, quando a gente estava vendo a casa da Union do estudante, ele pega vários takes para mostrar os detalhes. Ele troca a câmera várias vezes. Você tem vários inserts das imagens. Sim. Quando a gente está falando dos nazistas, ele pega 2 takes só. São 2 câmeras só, tipo, é pobre e é simples a forma de iluminar, a forma de mostrar, sabe? Isso também, na verdade, é uma proposta estética que não tá necessariamente prevista no roteiro, porque o roteiro só tá contando essa história, mas é a forma audiovisual que o Spike Lee é genial de mostrar aí, obviamente, o editor e o cinematographer, né? E tem uma questão também que a gente pode deixar rolar e ir falando, é que a casa onde os nazistas estão, ela é suja, quebrada, ela é velha, a iluminação é meio fria, a iluminação é meio sem graça, sem cor, a coisa não tá agradável, né? Toda vez que você vê o cara no altar, ele tá com o fundo da casa todo descascado, sim, né? A tinta tá sim. descascada. Tipo, a casa tá velha, as ideias e a estrutura é velha, né? E é uma forma genial, brilhante de você mostrar como as coisas estão velhas, né? E quando a gente corta pra casa da Union, dos estudantes, aí é cozy, né? Tipo, tudo confortável, e tudo muito bem cuidado, né? Muito bem cuidado, a câmera faz os movimentos inteligentes, o sofá é bonito, tipo, todo um cuidado estético pra tratar um e pra tratar o outro, né? E isso é muito interessante. Eu não sei qual é a página, porque eu não tô com ele aberto aqui, mas não quero ficar caçando a página. Mas é 1h38, então deve ser tipo... 1h38 deve ser 112, 115, talvez. 112, 115 páginas, né? Enfim. Porque é próximo disso, próximo disso. É a cena em que eles vão ser batizados, né? O cara vai ser batizado, ele tá com uma... Eu não sei o nome disso na igreja católica, que é aquela coisa que você pega pra jogar água benta. Uhum. Ele tá segurando isso e a câmera... Eu também não sei o nome desse objeto, mas enfim, é o objeto de benzer, enfim, algo do tipo. Isso. Aí eles vão ser benzidos, né? Vai ser a cena que vão ser benzidos. Então eu queria chamar a atenção, antes de assistir essa cena, pra uma questão muito importante. Eu conversei já com 2 amigos meus que são muito católicos, né? Eu mostrei essa cena pra eles e falei, cara, olha só que engraçado. E eles falaram a mesma coisa pra mim, que existe toda uma questão muito simbólica do lugar onde o padre segura esse negócio. Porque ele não segura isso na altura da cintura. Tipo, não se segura o lugar de benzer. Na altura da cabeça? Não segura na altura do pênis. Esse aqui é a questão. Entendi. Entende? Por se tratar, obviamente, de um objeto que é sagrado, que vai benzer. E você vai jogar água, entendeu? Tipo, sim. Entendi onde você quer chegar. E eu acho que essa composição é propositadamente nessa altura, né? Bem observado. Bem observado. Inclusive o plano, altura. Porque aí é que tá. Agora você falando, acho que faz todo sentido. Porque não só ele segurando na região da cintura, como o quadro está na região da cintura e ele jogando água na cara do cara. Ou seja... Exato. Né? Para bom entendedor. Mas é o que eu falei, quando eu assistia, eu ficava morrendo de rir dessa cena. Eu ficava, gente, mas será que é isso? Tipo, é muita comicidade, entende? É muita forma cômica de tratar. E o desleixo também, né? Assim, com o que é feito. Nenhum respeito a nada, né? Tipo...
Exato. Eu acho ele brilhante, cara. Brilhante. Muito Bom, bem enfim, observado. reparem nisso. E uma coisa também que eu quero reparar antes da gente dar play é que a movimentação da câmera que vai fazer nessa cena inteira, ela é completamente inútil. A câmera vai Não leva de lugar nenhum a lugar nenhum, né? Isso, a câmera vai acompanhar esse cara. A gente vai acompanhar esse objeto, ele vai benzer todo mundo, vai chegar na outra ponta, ele vai voltar para o lugar onde ele está. Aí a câmera vai ficar parada e o cara vai andar até o fundo do salão. Depois o cara vai atravessar o salão e a câmera vai continuar com ele até ele abrir a porta que ele já estava do lado. Ou seja, o desenho do blocking do ator é completamente idiota. Sem sentido. É para fazer um movimento de nada no salão vazio para ele abrir uma porta que já estava do lado dele, sabe? Não, eu acho maravilhoso. Eu acho que assim, não, e ao mesmo tempo fazendo essa piada aí que a gente tá contando, porque assim, é um movimento que não faz sentido, né? Mas é dentro de uma fotografia, composto por uma fotografia muito boa, né? Exato. Eu acho que essa é a ideia, né? Tipo, quando ele tá tratando da union, dos alunos, do cara falando, é tudo muito respeitoso. Exato, a forma como ele filma, exato. A câmera tá na mão e a câmera tá flutuando muito suavemente. Exato. É uma delicadeza e uma inteligência, uma iluminação, é tudo lindo. E aí quando ele vai mostrar esses caras, vamos mostrar esses caras como eles merecem. Que são os idiotas, que não merecem ser bem enquadrados, que não merecem aparecer direito, que não merecem um bloco incorreto. E construir isso, né, de uma forma que pareça amador, é muito mais difícil, cara. Não, Nossa, exato, é muito exato. difícil. Vamos soltar. Soltar. Aí ele vai benzendo os caras, né? Enfim, pra tentar mostrar. Eu acho, se eu não me engano, eu acho até que tem algum insert, mas mesmo que a gente tenha tem um insert corte, pra ela poder voltar. Se eu não me engano, tem insert de uma fotografia. Tem que ver aqui. Tinha alguma coisa que eu não lembro o que. Mas enfim, ele vai benzendo cada uma das pessoas e aquela repetição meio besta, né? Que tipo, você já entendeu que ele vai benzer. Depois que ele benze o segundo e o primeiro, você não precisa ficar vendo ele fazer de novo. Mas ele faz fazendo. no plano, depois corta pro outro plano frontal e ele continua fazendo. Porque vai ter um corte pra gente poder... E isso, obviamente, é uma questão do cara narrando, né? Sim. A gente tem um corte e aí pra gente entrar no Kylo Ren, né, pra mostrar o Kylo Ren e continua imaginando aquela cena, né? E aí a câmera volta correndo. Correndo mesmo pra tentar pegar o cara. A câmera para e ele vai pro fundo. Olha só como ele faz um movimento pra botar um negócio na mesa e aí a câmera ir pro mesmo lugar. Pra ir pro mesmo lugar que ele tava. Pra ele abrir a porta, a gente tem um corte e aí as mulheres entram berrando, sabe? Tipo, e ele, aê! E aí a gente tem um wide shot daquela cena completamente inútil. Então, e é isso, né? Uma forma de retratar uma coisa que a gente, além do asco em si sobre do que se trata, é uma coisa patética, né? Então acho que ele é tratado assim, né? Ele fala, cara, olha isso, sabe? Olha como não tem outra maneira de olhar pra isso, né? Mas a forma de você, às vezes, representar um vilão, muitas vezes a gente pode cair naquele lance da Darth Vaderização da coisa, né? Porque o Darth Vader é um personagem do Star Wars, mas ele é um mega vilão que matou um monte de criança, que matou vila, que tipo, uma coisa muito séria. E a gente tem uma glamourização desse vilão, né? A gente gosta desse vilão, dessa tirania. Né? Quando a gente representa o Hitler ou representa outros grandes vilões, às vezes o cinema representa eles como muito sérios, muito importantes, muito amedrontadores, né, e tal. E aqui é uma forma de mostrar como essas pessoas são ridículas, ruins, que a gente não pode glamourizá-las, né? Tipo, mostrar eles como patéticos, como eles deveriam ser representados e considerados, né? Então eu acho muito inteligente essa brincadeira, esse espelhamento que ele vai fazendo. Tanto na cena com o College Union, né, como na cena desse lugar. E o que é engraçado é que, se você parar para ver os dois ambientes, o College Union, ele é um lugar pequeno, abarrotado de gente, todo mundo pertinho. O outro é um lugar grande, com poucas pessoas, né? Tipo, até a location de escolha foi muito inteligente. Você tem um lugar velho, aberto, sem muita gente, né? Meio vazio, meio pequeno. Não, e que parece também um lugar... empatia, digamos assim. E é característico de um lugar de coisas que, assim... tem que ser escondidas, assim, né? Um lugar que é meio... vamos arrumar uma casa velha, meio ali, que não dê pra perceber que a gente tem um encontro ali, sabe? Que não possa ser muito valorizado. Por quê? Porque é um negócio errado, né? Quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu fiquei chocado de como é brilhante a forma dele contar
sem precisar que você acompanhe a história, por Sim. exemplo, do Ron Howard, desse cara. Você não precisa saber quem é esse policial, você nem precisa acompanhar muito. Porque tem uma coisa no filme, os filmes do Spike Lee, em geral, eles são filmes que você precisa de muito contextualização, assim. Sim. Tipo, uma pessoa meio desavisada, não consegue entender direito por quê. Porque ele leva em consideração muitas coisas do próprio Estados Unidos, né? Da história dos Estados Unidos. Ele é muito local, assim. Ele é muito como o nosso Ariano Suassuna, por exemplo, né? Sim, que sim, fala sim. muito da localidade do ponto, né? O Suassuna também tem muito desse lance na escrita dos textos, né? Eu acho que o Suassuna que é um dos autores dessa fala que quando você quer ser universal, você tem que tentar ser o mais local e individual possível, né? Porque aí você atinge... Quando você falar da dor daquele específico a pessoa, ela, tipo, o problema que aquele padeiro enfrenta, e só ele tá enfrentando aquele problema, quando você falar deste problema, você vai falar do problema de todo mundo. Sim. Você vai acabar acertando todas as pessoas do mundo, sabe? Sim. E eu acho que é isso que é muito interessante. O Spike, ele pega temas que são bem de bairro dele, assim, tipo, é uma questão lá daquele bairro, de Charlottesville. Aí quando ele fala daquele lugar, você atinge todos os lugares, porque aí você vê que isso acontece com todo mundo, né? Então eu acho isso muito, muito interessante mesmo. Eu me muito empolguei inteligente, né? muito com esse filme pela comicidade dele, né? Por essa comicidade do que eu falei nesse sentido. Tipo, eu realmente acho engraçado e morro de rir a forma como ele resolve me contar a história. Por isso, porque eu li o roteiro e o roteiro não tem essas piadas. Tipo, o roteiro é o assunto sério. Sim, assim. sim. Você não tem essa... Eu não consigo visualizar essa forma idiota de filmar os idiotas e uma forma genial e inteligente de filmar os geniais e inteligentes, sabe? Isso eu achei muito interessante. Eu acho que eu até ri demais, isso pode acontecer porque, de repente, como a gente imaginou aqui, né? Ele sabe muito bem o que ele quer contar, então ele deixou a história crua e chamou ali a galera da equipe na chincha, no canto, e falou assim, a gente vai contar desse jeito aqui, tá? Porque a gente tem que falar isso aqui, então a gente tem que se atentar ao que está escrito, mas esteticamente e tal, a gente vai usar, a gente vai escrachar na cara das pessoas o que realmente as coisas são, tanto a do respeito como a dos idiotas, enfim, de toda essa outra ignorância que é escancarada no filme. Acho que isso ficou muito claro. Então, não acho que era preciso apontar, porque, assim como você falou, ainda que academicamente escrito, ele é muito correto, ele é muito decidido ali no que ele escreve, ele também sabia muito bem o que ele queria passar na imagem final, né? Porque ele sabe que também só seguir a risca o que estava no roteiro talvez não alcançasse tantas pessoas como eu tentei defender ali atrás. Mas enfim, realmente isso é uma análise brilhante, assim, que rola o filme inteiro. Bom, cara, chegou o momento da nossa dica, né? Momento esperado por muitos. Eu gosto muito dessa hora, porque a gente fica sempre naquela dúvida de trazer alguma coisa diretamente relacionada ou não. E para esse caso, eu vou deixar os ouvintes aí decidir se tem a ver ou não. Mas uma coisa que me impactou bastante, assim, ultimamente, nada de novo, mas eu achei principalmente a montagem muito boa, é o documentário The Last Dance, que fala sobre um grande jogador de basquete chamado Michael Jordan. Para quem não conhece, né, admiro, mas entendo que se você não gosta do esporte, não acompanha, mas vamos dizer assim que ele, de uma forma grosseira, foi o Pelé do basquete, né? Eu acho que a gente, para tentar exemplificar de uma maneira grosseira, rapidamente, é um grande astro, óbvio que tem outros, mas um dos mais famosos, talvez, que mudou, foi muito importante na história da NBA em si, de globalização do esporte, né? Pelo viés ali da NBA, da liga e tal. E, enfim, é um cara que não vou ficar falando da história dele aqui, mas agora, em 2020, saiu esse documentário, The Last Dance, que, dito como o último documentário dele também, porque já aconteceu muita coisa, tem muita história, tem muito conteúdo aí do Jordan, mas ele diz que talvez seja realmente o definitivo, né? Enfim, o nome não é exatamente por isso, o nome é por conta de uma fase do Chicago Bulls que foi o time que ele jogou e ficou mais conhecido, obviamente. Mas, enfim, o que eu quero dizer é muita história para contar desse cara, né? Então, primeiro, a gente sabe que um documentário de uma personalidade como o Jordan, por exemplo, você carece de uma pesquisa muito grande. E não à toa a própria ESPN e a NBA Entertainment se juntaram para fazer a coleta desse material e pesquisa e tal.
Porque é muita coisa e você varrer a história desse cara, né? Desde quando ele começou, foi draftado, como a gente chama ali no basquete, né? Trazido pra liga profissional e tal, até os dias de glória, enfim, todas as dores e o lado pessoal. E tomar decisões pra narrar de uma forma bacana esse documentário é um negócio que pra mim é muito difícil, porque a ordem é cronológica, mas muitas vezes, por conta dos acontecimentos, você tem que voltar no tempo ou se adiantar no tempo. Logo no primeiro momento, eu fiquei ali um pouco confuso, assim, de como eles iam contar, porque não começa do começo, né? Mas logo depois você entende o modelo que eles escolhem pra contar essa história. Então, foram 4 montadores, né? São 4 editores que trabalharam ali. Até reuni com o Heineken aqui previamente para achar o nome deles, não vou me arriscar a falar, mas é um time bacana aqui. Creio que são caras que já trabalham também com televisão, né? Porque eu acho que tem uma pegada de televisão, daqueles documentários feitos para TV, foi pro Netflix, isso é a minha perspectiva, não li nada tão a fundo, mas foi a minha... Tem um corte muito rápido, é muita cobertura, até porque tem muito material, mas é fascinante, assim, para você conhecer, independente de você ser amante do esporte ou não, ou conhecedor profundo ou não do Jordan. Eu, por exemplo, gosto muito, já conhecia muita coisa do que estava no documentário, mas assistir, consumir o conteúdo da forma que eles contam foi muito interessante, assim, foi muito bacana. Então, essa é a minha dica de hoje. Assim, não tem muito o que falar, eu acho que é muito mais um exercício. Eu procuro ver documentários quando, além do tema, eu procuro sempre estudar mais do que propriamente ver, né? Então, se eu só consumir como espectador. Então, se é uma coisa que eu quero muito ver, eu vou consumir, obviamente, primeiro como espectador, mas depois eu vou ver novamente para poder estudar, porque eu acho que contar histórias da vida real e fazê-la... Eu acho que você acaba fazendo uma ficção a partir de uma história real, né? Então, esse lugar onde você trabalha com a realidade o tempo inteiro e imprime não, onde você criando uma opinião, né? Porque a visão de quem dirige, de quem monta, acaba conduzindo você ou não, sendo tendencioso para um lado da história, né? Como dizem, como já foi dito, o fato de você ligar uma câmera apontada para determinado lugar, você já está fazendo uma escolha. Então, é lógico que, assim, eles seguem à risca todos os fatos e tal, mas só de estar montado daquele jeito pode ser que te induza a pensar ou entender uma coisa ou outra. Então, tô falando isso porque, de repente, tiveram jogadores que amaram Jordan e, obviamente, jogadores falaram, pô, ele foi super malvado, ele foi assim, ele era centralizador, queria ser o rei do time. O cara era. Então, assim, mais para um lado ou para o outro, não tem como fugir disso. Agora, na montagem, você pode aliviar o lado do cara ou não. E ele mesmo aceita isso durante a montagem, né? Durante o documentário, ele mesmo fala, não, isso aí, ele tá falando que eu fui assim? Tudo bem. Ele deixa rolar. E tem certas coisas que ele faz questão de falar, não, isso aí não foi bem assim, o meu lado. Então, isso é muito legal de documentário. Eu particularmente gosto muito. Recomendo ver The Last Dance, Michael Jordan, pra mim um dos grandes jogadores, não só pra mim, obviamente, da história de todas as galáxias. E é um documentário muito legal de ver, cara. Eu recomendo, essa é a dica. Eu não conheço nada de esportes em geral, assim, futebol, basquete. Basquete até eu acho que eu sei mais do que futebol. Mas vou procurar, vou me interessar. Não, cara, vale. Não, e dá pra ver, assim, tipo, ver um episódio, depois ver outro, sabe? É super de boa, assim, super de boa. E a sua dica? A minha dica é a seguinte, são dois podcasts, não tem nada a ver com o assunto, não tem nada a ver, na verdade, com cinema, porque eu, às vezes, fico querendo aliviar um pouco, né? Passo muito tempo envolvido nessa história. Aí eu falei, chega um pouco desse assunto. E eu sou um cara, eu gosto muito de estudar coisas que não tem nada a ver com a área que eu trabalho. E eu gosto muito de ciências, coisas de ciência, né? Eu sou muito ateu. E tem 2 podcasts que eu queria indicar para as pessoas que eu sou absolutamente apaixonado, né? Um é em inglês, não tem em português, são 2 caras, é um casal chamado Mitch e Greg. São 2 caras que moram aqui no Canadá. Eles fazem ele tem um canal no YouTube também chamado ASAP Science, que é As Soon As Possible Science, né? Tipo ASAP Science. Né? É o famoso ASAP aqui no Brasil. Isso, é o ASAP Science, exatamente. É o As Soon As Possible Science, que eles têm um podcast chamado Side Notes, né? Enfim, Side Notes. Que é um podcast sobre ciência. Ele tem uma cientista fixa como host. Eles 2 são hosts, mas eles entram meio como sempre falando sobre os assuntos. Eles não são
Não são eles que trazem um assunto, eles trazem um tema e eles vão pesquisar pessoas para elaborar e falar desse tema. Então eles estão para entrevistar a pessoa, fazer perguntas. Como eles são cientistas e pesquisadores, né, e estudantes, eles são perguntas muito inteligentes. Então você sempre aprende ao final, sabe? Legal. Então eles fizeram há pouco tempo com a Kate Mack, que é a fotógrafa, né? A fotógrafa não, a cientista astrofísica que fez a primeira foto do buraco negro. Sim. E ela é uma das mulheres mais inteligentes que existe, é uma das mentes mais inteligentes que existem viva hoje. E é incrível ouvir ela falar. É incrível. Então, esse Side Notes, eu recomendo esse podcast porque, enfim, são temas variadíssimos. Eles falaram sobre o coronavírus. Às vezes eles fizeram uma análise sobre o filme da Lady Gaga, o filme do Stars Born. Eles falaram sobre o Stars Born e é muito engraçado porque são pessoas totalmente de fora falando a opinião deles. E são dois gays que são muito, muito abichaiados, assim. Aquela coisa bem caricaturada. Então eles são muito engraçados, eu adoro. E eles falando da Lady Gaga, eles sabem, Lady Gaga é a rainha da vida deles. Lógico. Então eles obviamente odiaram o filme, porque o filme não é uma ode à Lady Gaga, né? Enfim, é muito divertido. Eu acho eles fantásticos. Tudo que eles fazem eu acho muito brilhante. Mas eu quero indicar o Side Notes, que é o podcast deles. E o outro podcast é um podcast em português, né? Pra tentar trazer um lado também pra quem não tem o inglês muito fácil, né? E, aliás, é uma pergunta que depois a gente vai deixar, eu vou fazer depois pra vocês também, mas calma, que é o Ciência USP. É um podcast feito pela USP, né? Da faculdade da Universidade de São Paulo. É um podcast que chama Ciência USP, que são professores e eu acho que os jornalistas, as pessoas lá. O áudio é incrivelmente ótimo, porque acho que é gravado dentro dos estúdios da faculdade. Então o áudio é muito bom. Mesmo no tempo de pandemia, o áudio continuou muito bom. E eles falam também sobre temas variados da ciência. Descobrir um novo Australopithecus em determinado lugar, como é que funciona o osso, a datação do carbono de não sei aonde. Então, assim, é um assunto que não tem nada a ver com o nosso podcast, mas eu realmente consumo bastante, gosto muito. E agora no coronavírus, né, durante a pandemia, eles fizeram uma série sobre cloroquina, sobre essas questões todas do coronavírus e sobre fizeram umas lives também. Tá tudo lá nesse podcast Ciência USP. Eu acompanho já faz bastante tempo e eu gosto bastante. Legal. Desses. Bacana. E a pergunta que eu queria deixar é para vocês, de repente, pra gente pensar sobre isso, né? Eventualmente a gente tem contato com algumas pessoas que são da área. Eu tô com 2 entrevistas prévias para fazer com pessoas sobre a montagem, mas elas são em inglês. Elas não vão ser traduzidas. E a minha questão é, será que a gente consegue elaborar um conteúdo? De repente eu faço a entrevista e eu e tudo que a gente vai aqui junto e dá uma... sei lá como é que a gente faz, a gente dá plena entrevista. Eu prefiro ficar de ouvinte. Não, na verdade, assim, eu poderia fazer, obviamente, mas eu acho que para uma tentativa, né, estamos até falando isso agora online aqui, não combinamos antes, estamos já definindo e contamos com você, amigo ouvinte, aí para nos orientar e dizer o que vocês acham. Mas eu acho até para não ter nada que disperse, o que já de repente é um pouco difícil pro ouvinte que não tem a língua tão fluente. Então, você fala melhor, o meu inglês ele não é fluente, e de repente a gente também experimentar um conteúdo que não precisa ser tão longo, a gente começar com uma coisa um pouco mais curta, o que com 3 pessoas fica mais difícil. Mas eu votaria por aí, mas obviamente a gente quer ouvir você que tá ouvindo aí, já conhece a gente de um tempo, para saber o que a gente deve fazer. Então é isso, queríamos agradecer, então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até esse momento, queríamos pedir que realmente entre em contato, não só para responder essas perguntas, mas para também colocar coisas que você concorda, discorda, achou legal, achou ruim, achou interessante, nunca tinha ouvido a gente pela primeira vez, apresenta a gente para outras pessoas. A gente não só precisa aumentar os nossos números que a gente tem, né, acompanhado, mas também a gente quer chegar em outros lugares. Pessoas que, de repente, mulheres e homens que estão por aí falando de edição, falando de filme, e você conhece a gente, fala aqui, ó, olha esses 2 malucos falando aqui uma coisa interessante, talvez vocês gostem. Com certeza, E aí, aproveitando nessa, se você ainda não segue lá, Segundo Corte, Twitter e Instagram, enfim, todas as redes sociais, que é onde a gente também tá mais perto de você. Então, se quiser trocar ideia ali diretamente, independente da hora que você mandar mensagem, provavelmente a gente vai estar lá para responder. Massa. Então é isso. Muito obrigado a todos, gurizada, e abraços. Um abraço, valeu.